Deus de misericórdia. Quando a Léo trouxe essa abertura, eu me recordo que minha filha, ela estava fazendo um curso paralelo à escola que ela estava fazendo, aqui no Senai, e num determinado momento, elas, no intervalo, né, eles usavam para ministrar a palavra. E ela escolheu essa palavra, como se sou tão jovem, sou tão pequena, né? Não sei falar, recorreu a mim na época para que a gente, de certo modo, escrevesse um sermãozinho para ela, né? E ela apresentou isso com maestria. E o que a gente observa nessa palavra é aquele dito popular, né, que está todo intrínseco, ou seja, está todo dentro das Sagradas Escrituras, que Deus capacita o incapaz, né? E é interessante, ainda hoje eu falava na manhã com a Bia, né, quando a gente consegue interagir com a humanidade das personagens todas, né? Eu particularmente, eu busco sempre, através dos estudos que a gente desenvolve, observar a humanidade. A palavra dessa manhã, ela vai mostrar exatamente a humanidade do apóstolo Paulo, conforme nós vimos, né, nos cultos passados, a humanidade do Senhor Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser provado no deserto. Observando exatamente todas essas provações, das quais naquele instante ele era 100% homem e 100% divino, né? Mas a mesma humanidade que ele estava lá no deserto, foi a mesma humanidade que o colocou na cruz. Amém? Porque, conforme eu sempre falo para vocês, né, na cruz ele sentiu, e nós sabemos disso, né, que ele sentiu tudo aquilo que nós não éramos capazes de suportar. Porque a causa da cruz sou eu e cada um de vocês. O fato dele ter passado pela cruz foi pelas nossas vidas. Amém, irmãos? Abram a Bíblia de vocês. 2 Coríntios, no capítulo 1. Segunda Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia.
Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, não é? Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus nos revele tudo que nós necessitamos aprender a respeito dessa fragilidade da qual o apóstolo Paulo passou, não é? E está aqui relatando para a igreja de Coríntios, como também para nós. E conforme eu já falei aqui para vocês, não é, como é interessante a gente ver a humanidade dessas personagens todas das Sagradas Escrituras, a partir do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que esse Deus não nos dará uma prova, uma tribulação maior da qual nós não conseguiríamos suportar. Ele sempre providenciará um consolo para a vida de cada um de nós, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor. O tema: Deus de toda consolação. Domingo passado tivemos a oportunidade, não é, através da primeira epístola de João, aonde que nós vimos o amor de Deus sendo manifesto, não é, para a vida de cada um de nós de uma forma incomensurável, ou seja, uma forma que nós não conseguimos medir. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos discorrer exatamente sobre o Deus de toda consolação. Há uma palavra, ou melhor, a palavra consolação no grego original, o chamado grego koini, é paraclesis. Consolação igual paraclesis. E esta palavra, ela está totalmente ligada, não é, à nomenclatura do Santo Espírito de Deus. Também no grego, ele é chamado de Paracletos, que significa consolador, ajudador, advogado, professor. Sem o ensino, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos dimensionar a magnitude de que é Jesus. Só através da voz do Espírito é que nós conseguimos contemplar quem é Jesus e o que verdadeiramente ele significa na vida de cada um de nós. O Espírito Santo enviado por esse Deus de toda consolação, ele traz para cada um de nós não apenas conforto, mas também poder e encorajamento. O Espírito Santo, ele nos fortalece em tempos difíceis, renova a nossa fé e nos levanta com poder, não é? Conforme sabemos que esse poder que já age dentro de cada um de nós, né, para que possamos seguir adiante, sempre. Vejam, não é, que glória a Deus, uma das personagens bastante citadas aqui, além
do Deus Trino, né? Mas em especial, né? Na pessoa desse Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sempre estamos mostrando exatamente o poder do Espírito Santo que já age dentro de cada um de nós, não é? E escrevi até nesse panfletozinho aí na internet, mostrando exatamente que muitas pessoas buscam poder e nem se dão conta de que verdadeiramente temos esse poder que vem para o nosso auxílio particular, como também para que a gente possa auxiliar outros. Amém, irmãos? Não é tudo o que desejamos nessa vida como seguidores de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Então a interação com esse poder vai exatamente da minha procura. Quanto mais eu busco, quanto mais eu peço, eu busco e eu bato na porta de Deus, mais Ele vai entender exatamente que eu sou totalmente dependente dEle, não é? E como um pai imaculado, sem pecado, não é? Ele vai dar melhores coisas para quem lhe pedir. Ele dará o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem com todos esses poderes. Se não bastasse, o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios, no capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Já temos esse poder, não é, de ter uma revelação cada vez mais particular, vejam isso, da palavra de Deus para cada um de nós. À medida que eu interajo com a palavra de Deus, à medida que eu busco exatamente nele, não é, essa sapiência, ou seja, esse conhecimento, ele me traz esse dom do conhecimento, como também, né, me traz o discernimento, para que eu possa exatamente dividir aquilo que vem dele, aquilo que é do meu achismo, do meu achômetro propriamente dito, e aquilo que é do meu inimigo. Eu tenho condições, uma vez buscando exatamente na operação desses dons que já agem em nós, buscar exatamente uma revelação para a palavra particular para mim, conforme foi dito aqui na abertura. Percebe, irmãos, que nós temos que colocar a palavra de Deus a nosso favor. E na humanidade de Paulo, nós podemos observar isso com total clareza, não é? Que ele tem um Deus da qual ele confia. Ele tem um Deus sobre todas as coisas. E não necessariamente uma ou duas. E é o assunto que eu tratava exatamente com a Bia hoje pela manhã, não é? Sobre a humanidade dessas personagens todas. Então nós vamos ver exatamente, não é, nessa passagem, o apóstolo Paulo falando exatamente sobre uma pessoa muito, digamos assim, particular, não é? Mas em tempo que a gente vai se enxergar dentro da realidade da qual ele está transferindo aqui para nós. Amém? Como nosso Consolador divino, o Espírito Santo, ele derrama a sua unção, não é? Nos capacitando a vencer com total confiança. Vejam, não é? Como a gente às vezes peca por não saber pedir, peca por não saber orar, não é? Para se dirigir exatamente. E eu sempre falo aqui, para se dirigir a Deus não precisa de eloquência. Falávamos aqui dias atrás que de repente todos somos tímidos. Mas a partir do momento que eu começo a dominar uma situação, eu deixo de ser tímido para aquele tipo de objetivo, né?
se eu busco na palavra de Deus levar exatamente consolo para as pessoas, eu vou achar. Pedir, buscai e bater. É natural. Deus é galardoador. Ele nos recompensa e recompensa exatamente a partir do momento que nós, buscamos nele. Temos essa dependência declarada nele. Amém? O glorioso Deus que guia-nos, através dessa presença de Deus, o Santo Espírito, nos dando exatamente a sustentação para todas as ocorrências, podemos dizer assim, na nossa vida. Esse Deus conosco, esse Deus que está 24 horas conosco e nem dormir. O que nós observamos também através das Sagradas Escrituras, através dos personagens bíblicos, como Deus, em sua fidelidade, consola todos os seus servos fiéis. E não diferente de todas aquelas personagens bíblicas, o pai deles é o Pai Nosso. O Pai do Senhor Jesus é o Pai Nosso. Então, se ele já demonstrou exatamente esse consolo para todas aquelas personagens, obviamente que ele quer fazer isso com total liberdade na vida de cada um de nós. Olhamos o comportamento de Jó. Em sua aflição, mesmo após ele ter perdido tudo, ele experimentou a restauração. Em outras palavras, Deus consolou ele, dando-lhe em dobro tudo o que ele perdeu. Isso está descrito em Jó, no capítulo 42, verso 10. Vão vendo que a história se repete, irmãos. A mesma situação com relação a Moisés. Moisés estava ali frente a frente a sarça ardente, recebendo exatamente do Senhor os 10 mandamentos. O tempo todo que ele ficou lá, na presença de Deus, e que ele recebe exatamente, através do dedo de Deus, a escritura exatamente do decálogo, ou seja, das tábuas, contendo os 10 mandamentos. Quando ele desce, ele tem uma cena da qual ele excomunga. Que o povo estava construindo um bezerro de ouro para a idolatria, duvidando do poder desse Deus. Isso nós encontramos em Êxodo, no capítulo 33, do verso 12 a 17. Mais uma vez chamando, entre aspas, a atenção de vocês para essas leituras, para que essas histórias venham cada vez mais, colocar o nosso pé na rocha. Porque nós temos N testemunhos. Nós temos provas nas Sagradas Escrituras que esse Deus, de toda consolação está presente na nossa vida. Amém, irmãos? Também aconteceu com Abraão. Uma das histórias mais conhecidas de Abraão é que, de repente, num determinado momento, ele sonhou, com Deus, e Deus pede exatamente o sacrifício do seu filho. E o que acontece, que Deus não blefou, mas Deus o testou, para ver exatamente até onde que ele pudesse enxergar a confiança de Abraão, nessa entrega. Imagina agora, você sonhar que Deus está pedindo o teu filho. De cara você vai falar, está amarrado. Está amarrado. Porque você vai entender que você não está sonhando com Deus, e sim com o inimigo. Mas ele não. Mas Deus pede exatamente essa prova para ele, porque Moisés, vamos vendo,
Aonde que ele parava, que ele estendia a barraca dele, as barracas todas, não é? Ele levantava ali um altar para o Senhor. E depois que ele teve o filho da promessa, ele ficou abobado. Ele não tinha olhos para outra coisa, a não ser para Ismael. Aliás, para Isaac, né? Ele colocou Deus de lado. Nós sabemos que nós temos que colocar Deus à frente de todas as coisas. Falávamos aqui no culto passado, né, que às vezes até um parente nos atrapalha exatamente de andar nos caminhos do Senhor. Se formos dar ouvido para os comichões, se formos dar ouvido pelos sensacionalismos desse mundo, né, da qual boa parte da nossa parentela está contaminada. Percebe, irmãos? Davi, no vale da sombra da morte, também encontrou o consolo de Deus. Salmo 23. Esqueci de falar Gênesis, né? No episódio de Isaac, de Abraão e Isaac. Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 a 18. Marta e Maria. Deus as consolou quando Lázaro, o irmão que havia sido já sepultado, foi ressuscitado. João, no capítulo 11, do verso 1 a 44. Vejam, irmãos, que às vezes a gente, não é, esquecendo exatamente de tudo isso que esse Deus já fez, né, e continua fazendo. Ele é o mesmo Deus. O Deus de Jó, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Marta e Maria, é o mesmo Deus nosso. O Pai do Senhor Jesus é o Pai nosso. Amém? E nós não podemos esquecer disso, não é? O próprio Jesus, ele foi consolado pelo Pai no Getsemane, prevendo exatamente a sua morte de cruz, todo o seu sofrimento humano. Ele teve agonia. Ele ficou com medo. Aonde que ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele compreendia que a vontade do Pai deveria ser prevalecida, né, sobremaneira, acima de tudo. Lucas, no capítulo 22, verso 43. Mais uma vez, irmãos, toda, não é, as Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus cumpre sempre as suas promessas através desses consolos que Ele traz exatamente para todos os corações, das quais Ele classifica como seus servos fiéis. Todas essas histórias, tudo isso já escrito. Agora vamos olhar um pouquinho na escrita da nossa vida. Olha agora para a tua vida. Olha agora exatamente para a tua vida, não é? E veja quantas foram as vezes que o Deus de toda consolação se manifestou em seu favor. Quantas vezes? Olha aonde que você estava, aonde que você se encontra hoje. Vejam quantas coisas que esse Deus de toda consolação faz e que nós devemos, não é, testemunhar exatamente desses acontecimentos. E não achar que eu sou exclusivo dele, né? Ainda que ele me ama de uma forma indizível, de uma tal maneira, mas ele me ama através do meu chamado. Eu tenho um chamado, né? Oh, glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Quando nós observamos, né, essa passagem, nós não podemos passar em branco do contexto histórico. Nessa segunda epístola aos Coríntios,
O apóstolo Paulo, ele revela que o consolo de Deus veio em um momento de profunda aflição e sofrimento na sua vida. Quantas vezes já recebemos o consolo de Deus e de repente ficou somente na lembrança daquele instante? Esquecemos. Aqui o apóstolo Paulo ele menciona uma severa tribulação que enfrentou na Ásia, onde chegou a temer pela própria vida. Você já teve num episódio igual a esse, irmãos, de temer pela sua própria vida? Observe exatamente, não é? A nossa humanidade diante da humanidade de todas essas outras personagens que estão aí nas Sagradas Escrituras. Já disse para vocês que santo somos quando estamos exatamente fazendo a vontade de Deus. Do mais, essas pessoas que fizeram a vontade de Deus, não é? Podemos classificá-la como santos, mas também não podemos nos desigualar dessa situação. Santos somos quando não estamos transgredindo, não estamos em pecado. Simples assim. Ó Deus de perdão, Deus de misericórdia. No entanto, diante dessa tribulação da qual ele temeu pela própria vida, a partir dali ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus, o Deus que ressuscita os mortos e que tem o poder de livrar de qualquer situação. Paulo, ele escreve essa carta não só para ensinar a consolar a igreja de Corinto, mas também para nos confortar nessa manhã. Vão vendo exatamente a humanidade da personagem Paulo. Vão vendo a humanidade do Senhor Jesus, vão vendo a humanidade de todas as pessoas que estão descritas nas Sagradas Escrituras. Porque uma vez nos igualando exatamente com eles, não é? O que ele suportou, nós também suportaríamos, à exceção de Jesus. Ó Deus de poder, Deus de misericórdia. E o que ele faz exatamente nesse contexto, ele mostra para mim e para você o consolo de Deus que ele oferece para nós em todos os tempos de sofrimento. Quando nós buscamos exatamente ter uma compreensão maior, o que nós desenvolvemos aqui é uma proposição, ou seja, um propósito específico, para ver exatamente o que o Paulo está buscando exatamente nos transferir com maior propriedade. E ele diz que o Deus de toda consolação, nessa história que ele conta exatamente para Coríntios, como nessa carta que ele escreve para a igreja de Coríntios, como estendida até a nós, Então o grande propósito é mostrar exatamente esse Deus de consolação que ele está presente em todas as nossas aflições. Não apenas para o nosso benefício, mas para que possamos consolar a outros com o mesmo consolo que recebemos. De graça recebi, de graça darei. Percebe, irmãos? E ao meditarmos exatamente nessa escrita de Paulo aos Coríntios, nós podemos observar diversas afirmações que o apóstolo Paulo faz sobre o Deus de toda consolação. Primeira afirmação: Deus é a fonte de toda consolação. Versos 3 e 4. No verso 3, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação.
O que o apóstolo está escrevendo aqui, né, o que ele está ensinando exatamente para a igreja de Corinto, como também para nós aqui nessa manhã, e como para todas as igrejas das quais discorrerem exatamente sobre esse conteúdo, essa história, né, é que Deus é a fonte de toda consolação. Vejam isso, irmãos, aquilo que eu sempre falo para vocês, às vezes a gente busca auxílio, ajuda nas nossas aflições, né? Até num amigo especial. E esquece do próprio Deus, esse Deus de toda consolação que está, né, pronto para nos auxiliar sobre qualquer circunstância da nossa vida. Por isso que eu sempre falo, né, vamos aprender a colocar Deus nas pequenas coisas que nas macros jamais esqueceremos. Vai se tornar um processo tão automatizado, né, uma situação sistemática, né, que nós jamais esqueceremos de colocar Deus em primeiro lugar. Coisinhas simples do seu dia a dia. Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do seu auxílio, eu preciso do seu consolo, eu preciso ser confortado por Ti nessa situação. Eu quero sempre, Pai, fazer exatamente as minhas atribuições, as minhas atividades em concordância com a Sua vontade. Vejam, sempre digo para vocês, uma vez que as nossas orações estejam niveladas com a vontade de Deus, isso tudo resulta em milagre para nossas vidas, tanto das pequenas quanto das macros situações da nossa vida. Tudo, irmãos, é processo. A própria Bíblia, ela é um processo em evolução. Vejam o Éden e vejam Apocalipse. Vejam os primeiros acontecimentos e olhem para os últimos acontecimentos. Está tudo escrito, já está tudo revelado. Amém? Por isso que nós não podemos retardar exatamente de conhecer esse Deus que fala, esse Deus que interage, esse Deus que consola, não é? Observando exatamente a vida de cada personagem, nós podemos extrair exatamente o nosso posicionamento com relação a essa humanidade desses personagens todos. Hoje, em especial, estamos falando do apóstolo Paulo, mas poderíamos aqui estar discorrendo de Pedro, discorrendo de Lucas, discorrendo de qualquer outra, né, personagem citado aqui dentro. Amém? Deus, Ele age com compaixão e bondade para com os seres humanos. A misericórdia de Deus é eterna. O seu amor é eterno. A sua bondade, ela está exatamente, não é, mostrando exatamente através de todos esses acontecimentos, como nós temos um Deus bondoso ao nosso auxílio, ao nosso consolo. Deus, Ele oferece consolo em todos os tempos de sofrimento físico, emocional, espiritual, mais uma vez em todas as circunstâncias, como também em todas as áreas da nossa vida. Ele é atuante. O que Paulo relata é que todo consolo e misericórdia que os crentes recebem provém do amor de Deus e da sua compaixão. Verso 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Irmãos, sempre digo isso e repito, tá? Vocês vão ser muito testados nessa vida. Não adianta lermos a Bíblia como se fosse um livro acadêmico. Nós temos que, não é, ler, explicar
e aplicar. À medida que eu leio e que eu explico isso para mim mesmo, eu tenho condições de aplicar. Uma vez que eu interajo exatamente com a palavra de Deus, observando exatamente a humanidade de todas as personagens, não é? Eu estou explicando para mim o procedimento daquelas vidas, e eu tenho condições de aplicar. E o consolo que Deus me traz, Ele traz exatamente para que cada vez mais o meu testemunho seja reforçado, para que eu possa levar a Ele, o conhecimento dEle para as outras pessoas. Apresentá-lo às outras pessoas, porque o que Ele fez para mim, Ele está propenso a fazer para o meu irmão. E que às vezes esse meu irmão ignora que ele tem esse poder que já opera dentro dele. Falava exatamente nesse panfleto que eu fiz ali, né, no Facebook, e mandei para vocês, né, que Deus, Ele é atuante, Ele está mostrando exatamente, não é que esse poder que age em nós, a gente não está se dando conta de utilizá-lo. Mas voltando exatamente no início, Ele capacita o incapaz. Se eu buscar exatamente nele, não é, a operação desse poder, será manifesto na minha vida. Não tem por que dar errado, percebe? Paulo, ele relata que o consolo de Deus em suas tribulações, ele está falando da pessoa dele aqui, irmão, não sei se vocês estão entendendo exatamente, não é, essa exposição, que não foi apenas para o seu próprio benefício, ele ratifica, ele confirma exatamente isso, mas também para poder consolar a outros. É isso que ele está falando para a igreja de Coríntios. Deus, Ele nos consola para que possamos consolar os outros que estão sofrendo. O que Paulo entende, ele demonstra exatamente para Coríntios, como para nós, que o sofrimento e a tribulação dos crentes serve sempre para um propósito maior. E não ficar naquela, né, que nem a raposa da Hanna-Barbera, ó céu, ó vida, por que isso acontece só comigo? E sim, extrairmos subsídios dessa unção, podemos dizer até assim, né? De levar Jesus para as outras pessoas, de levar esse Deus de consolo para as outras pessoas, não é? Vejam quantas situações que você nessa vida, através de escolhas, se meteu e que Deus providenciou um escape. Se isso já aconteceu na tua vida, você já tem um testemunho para levar para essas pessoas que estão passando aí por dificuldade, por sofrimentos, por aflições. Porque o próprio Jesus já disse, né? No mundo tereis aflição. Mas eu sempre falo, olha a primeira parte do verso, onde que ele inicia, tenham paz em mim. Eu sempre vou aliviar o fardo de vocês. Vinde a mim, não é? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Veja exatamente, não é? Quanta concordância existe, não é? Na palavra de Deus. E se andarmos exatamente através dessas veredas, andarmos nesses caminhos, não é? Encontraremos o mesmo consolo que Paulo está encontrando aqui. A experiência de uma tribulação pessoal e o consolo de Deus torna o crente melhor para consolar todos os que estão sofrendo. Entendo, irmãos, a todo instante somos chamados para ser altruísta e não egoísta. Esse Deus, Ele não veio somente para mim, Ele veio para todos. Como eu não sei as pessoas que estão já predestinadas a entrar no reino celestial, eu não tenho que escolher pessoas, eu tenho que, não é, levar Jesus a todas. A onisciência é só de Deus. Só Ele que sabe de todas as coisas. Por eu não saber,
não é? Eu não posso excluir pessoas. Eu tenho que agregar pessoas. O crente tem que buscar exatamente, não é? Ser um conciliador e não um divisor. Percebem? Segunda afirmação: sofremos com Cristo e somos consolados por Ele, versos 5 a 7. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo, verso 5. Paulo, ele reconhece que seguir a Cristo traz aflições. Mas, acima de tudo, a consolação que recebemos de Cristo vai ser sempre maior. Ainda que, não é, sofreremos aflições, teremos aflições, mas o consolo de Jesus será muito maior para nós, porque Ele é o Deus de toda a consolação. O sofrimento, ele nunca excede a capacidade de Cristo em nos consolar. Muito pelo contrário. O que Paulo revela é que, à medida que os sofrimentos aumentam, também aumenta o consolo que recebemos de Cristo Jesus. Vão vendo e olha exatamente para a tua vida, veja a circunstância, né? Veja que às vezes você decretou até a tua morte em determinadas situações. Você decretou a morte daquela situação na tua vida. Oh Deus de poder, Deus de milagre. Assim, quanto mais sofremos por causa de Cristo, mais receberemos a abundância de seu consolo. Percebe, irmãos? Embora o sofrimento faça parte da vida cristã, o consolo e a força que vem de Cristo são muito mais suficientes para nos sustentar. Verso 6. Vejam isso. Paulo falando da pessoa dele, na humanidade dele diante de uma igreja. Ele está escrevendo exatamente, mostrando, não é, tudo o que ele passou. E não diferente do que nós passamos nessa vida. Não é? Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Se vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver exatamente as viagens paulíneas. Vocês vão ver todas as tribulações das quais ele passou. Aqui ele não está narrando especificamente nesses versos, mas a igreja de Coríntios tinha o testemunho da vida dele em um todo. Sabia que ele tinha sido por 3 vezes sofrido o naufrágio, foi picada por uma serpente mortal, né? Foi arrebatado, porque foi apedrejado, saiu apedrejado de uma cidade, onde que ele diz, né, que ele foi arrebatado, levado ao terceiro céu. A cada cidade que ele entrava, que ele chegava, ele não tinha lá um hotel esperando ele, porque ele era o preleitor principal. Ele era recebido com chibatadas, de chicote, 39, porque o judeu não podia tomar 40. Por isso que ele se intitula como embaixador de cadeia. Quando ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, verso 13. Se você ler o 10, o 11 e o 12, você vai ver exatamente o sofrimento desse homem. Por isso que ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque ele passou frio, ele passou fome, ele passou sobre uma série de circunstâncias. Mas ele sabia que ele tem um consolo maior, que é o Deus de toda consolação, que nunca o abandona. Isso tudo, irmãos, é mostrado para cada um de nós, para a igreja de Coríntios, como para cada um de nós, não é? Que essas aflições não podem nos nocautear, muito pelo contrário.
Devemos sim passar por todas essas provas, por todas essas tribulações, buscando cada vez mais o aprimoramento do nosso testemunho. Porque tem pessoas lá fora que não vai ter a condições de suportar o que nós já suportamos, pelo fato de desconhecer o autor e consumador da fé, o realizador de todas as coisas, o Deus de toda consolação. Percebe, irmãos? O glorioso, esse consolo que torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Quanto aos coríntios, eles viam o testemunho do apóstolo. Eles conheciam exatamente toda a história, falando aqui novamente, do que o apóstolo já havia suportado. E ao mesmo tempo, ele dando essa declaração de que foi consolado pelo Deus de toda consolação. Isso só encorajava outros a seguir o seu exemplo. Paulo, ele esperava que aos que vissem, tudo o que ele enfrentou, todas essas provações, eles pudessem também suportar suas dificuldades com paciência e fé. E ao testemunharmos sobre o consolo de Deus em nossas vidas, auxiliaremos a muitos outros a esperar mais e mais nesse Deus de toda consolação em meio às suas aflições. Nós não podemos andar nesse mundo batendo no peito que somos cristãos se realmente ignorarmos o nosso irmão que sofre. Muito pelo contrário. Se esse consolo que está sendo nos trazido, nós temos que levar exatamente para essas pessoas. Você conhece esse Deus, sabe que esse Deus é atuante, Ele faz mais do que além daquilo que pedimos ou até pensamos, mas as pessoas que estão aí fora desconhecem. Quantas pessoas que estão hoje enfiadas num fundo de um quarto, sei lá onde, pensando em ceifar a sua própria vida, em tirar a sua própria vida. Verso 7, a nossa esperança em relação a vocês, Paulo falando, através do que o Espírito Santo sopra para que ele nos transfere. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. A esperança de Paulo pelos coríntios é firme porque ele se baseia no caráter de Deus. Ele conhece o Deus que ele serve. Ele não tem dúvida que esse Deus é infalível. Ele sabe exatamente que todas as suas impossibilidades terminam através da possibilidade de Deus. Ele sabe que esse Deus é Pai e que está presente e que está atuante em todas as circunstâncias da vida dele. Ele não teme, nada. Conforme ministramos no domingo passado, o amor, para quem se lembra? Hein? O amor de Deus em ação. E o amor, ele manda embora, em outras palavras, todos os medos. Amém, irmão? Oh, glorioso Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. Paulo afirma que, assim como nós participamos do sofrimento de Cristo, nós também participaremos dessa consolação que vem desse Deus de toda a consolação. O sofrimento e o consolo são partes inseparáveis na vida cristã. Terceira afirmação.
verso 8 e 9. Nas tribulações, aprendemos a confiar mais em Deus. Verso 8, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Vejam lá a história. Está tudo escrito na Bíblia. Veja que ele passou, o naufrágio, não é? Passou o naufrágio. Conseguiram chegar até a ilha. Na ilha ele é picado por uma cobra. Às vezes, você faz um ato para Deus e acha que você já está blindado. Que nada de mal vai te acontecer depois. Vejam os testes. Sinais acompanharão aos que creem. Deus está testando exatamente a nossa paciência. Deus está se colocando exatamente à nossa disposição. Nos fortúnios, como nos infortúnios. Em outras palavras, em qualquer circunstância da nossa vida. Esse Deus é presente, sabe de todas as coisas, sabe das nossas limitações. Mas às vezes, em vez de você contemplar, por isso que Paulo vai dizer, nem tudo dai graça. Orai a todos os tempos, em tudo dai graça. Porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É o autor da graça. Esse favor imerecido da qual nós vivemos nos dias de hoje. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. E ele diz, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Aqui falando exatamente sobre a humanidade desse homem, não diferente da nossa. Mas aqueles lampejos assim, né, de repente, né, eu vou morrer. Mas aí a ficha cai, não, eu tenho um Deus de toda consolação, eu vou estar exatamente sobre o Kairos dele, não sobre o meu Cronos. Não é eu decretando a minha morte, é Deus exatamente restaurando a minha vida. Amém, irmãos? Aqui de forma transparente, Paulo ele compartilha todas as tribulações que ele enfrentou, mostrando mais e mais e mais, não é? O lado humano dele, essa humanidade dele igual à nossa. Paulo, ele mostra que não devemos depender das nossas próprias forças, mas sim aprender a confiar em Deus em momentos de fraqueza e desespero. Ele sabe exatamente, não é, que ele tem um Deus que zela por ele. Paulo, ele mostra a todos que foi levado ao limite para que pudesse experimentar do poder do Deus de toda consolação. Quantas vezes você decretou o final dos seus problemas com um desastre? Eu sempre digo, né, aqui que quanto sofremos por antecipação. Quanto já sofremos por antecipação. Eu vou chegar lá, não vai dar certo, que não sei o que tem, que não sei o que lá, papapá. Você mesmo colocando derrota, não é, em coisas que ainda nem tiveram a existência. Deus de poder, Deus de misericórdia. Essa confissão que Paulo está fazendo aqui para mim e para você, fez lá para a igreja de Coríntios, mas faz para as igrejas de todos os tempos, que alcança, glória a Deus, a nós nessa manhã. Essa confissão mostra que a fraqueza humana é uma oportunidade para que Deus demonstre o seu poder e a sua capacidade de consolar e restaurar. Verso 9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita
os mortos. Quantos problemas seus que foram ressuscitados por Deus? Que você havia decretado o fim. Estou exagerando? Ao descrever a situação como uma sentença de morte, Paulo ele estava exatamente expressando, né, a sua total falta de esperança humana. Paulo ele relata que essa experiência foi projetada por Deus para mostrar que o poder humano é insuficiente diante de tribulações graves. Deus que ressuscita os mortos é uma referência direta ao poder, não é, dele sobre a vida e a morte. É ele. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Tudo nasce nele, tudo termina nele. Ele é o alfa e o ômega. Em outras palavras, ele é a primeira letra do alfabeto grego, como também a última letra do alfabeto grego. E a quarta informação: Deus nos livrou, nos livra e continuará a nos livrar. Glórias a ti, Senhor. Verso 10 e 11. Verso 10, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte, que temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Aqui Paulo ele relata não apenas sobre a intervenção de Deus em sua libertação de todos aqueles naufrágios, de todas aquelas tribulações das quais ele passou. Essa libertação passada, mas também ele nos liberta para o futuro. Se observarmos exatamente, não é, o que Paulo ele está falando aqui nesse verso, ele está colocando exatamente o livramento em 3 tempos. Passado, Deus já nos livrou das trevas. Eu falo através do meu testemunho. Presente, Deus continua nos livrando do mal desse mundo. E futuro, Deus irá definitivamente livrar-nos, nos trazendo a salvação e a eternidade com Ele. Amém? Deus não apenas nos livra uma vez, mas Ele está continuamente presente, pronto para salvar o seu povo em todas as aflições. Não necessariamente uma ou duas, conforme eu sempre falo aqui. O livramento de tão grande morte, que é a expressão que ele usa aqui, refere-se a uma crise extrema que Paulo acredita que teria levado ele à morte. Sobre alguma circunstância na tua vida, irmãos, você também já teve, não é? O livramento de tão grande morte. Situações extremas. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. E o verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as orações a nosso favor, para que por meio de muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Verso 11. Paulo, ele reconhece, não é, e está deixando isso claro para a igreja de Corinto, como para nós também, não é, o papel vital da oração intercessória da igreja, não é, em especial para o seu ministério. Paulo, ele vê essas orações como essenciais para que Deus continue a operar em sua vida. Através das orações dos crentes, Deus concede livramento e bênção. A intercessão de muitos
gera não apenas o livramento que Paulo obteve, ou que nós já obtivemos nessa vida, mas também uma grande ação de graças a Deus por sua intervenção. Amém, irmãos? Concluindo, feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Olhe agora, para o momento da qual você está vivendo. Conforme Paulo, ele aqui enfrentou tribulações que foram além da sua capacidade humana de discernir. Veja agora todos os problemas que norteiam a tua vida. Compreenda que quando parece que as nossas forças acabam, é aí que Deus se revela como a nossa única fonte de esperança. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Nosso Deus de consolação é para que todos aqueles que já se encontram em Cristo Jesus. Assim, devemos aprender e contemplar tanto o sofrimento quanto o consolo, sabendo que ambos têm o propósito de fortalecer a nossa fé e edificar os outros. Somos chamados a confiar plenamente no Senhor, tanto em tempo de tribulação quanto de livramento. Chamados a perseverar em oração e fé na Igreja de Jesus. Se você está passando por essas dificuldades, lembre-se que Deus está aqui presente, lhe oferecendo nesse instante consolo e restauração. Abra agora o seu coração para a ação do Santo Espírito de Deus, que transforma o sofrimento em fonte de crescimento e esperança. Deus deseja que você confie nele e que você seja um canal de consolo para outros que ainda não o conhecem. Deus quer nos usar para que outros venham depender somente dele. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos por tua misericórdia e por seres o Deus que de toda consolação. Oh, glorioso! Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, em meio às nossas tribulações, a sermos instrumento de consolo na vida de outros. Fortalece-nos, Senhor, na fé, capacite-nos a orar uns pelos outros, confiando que Tu és um Deus fiel para nos livrar e continuar nos sustentando, Pai, nessa caminhada terrena. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse exemplo aqui passado pelo apóstolo Paulo na sua humanidade, Senhor, para que nós possamos nos igualar e jamais esquecermos que nós temos um Deus de toda consolação a nosso favor. Para a honra e glória do Seu nome, Senhor, e agradecimento por essa palavra, Pai. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.